Hoje eu vou falar do que? Clima. O quanto antes você souber da influência do clima na sua produção de peixes, melhor para você, ok? Bom, para eu falar de clima, eu tenho que fazer uma introdução aqui. Né? Não adianta, eu tenho que fazer uma pequena introdução aqui para você entender como isso chega até na sua piscicultura. Isso é o importante, tá bom? Eu vou explicar um pouco sobre os climas que a gente tem no Brasil e vou falar como isso influencia na sua piscicultura, tá certo? Talvez nem todos que estão assistindo saibam definir clima assim, de uma hora para outra. Né? Ah, já ouvi falar de clima, mas eu nunca parei para pensar como é que eu definiria, né, essa questão de um clima. Mas vamos lá, vou trazer uma definição bem simples e mais um pouco de informação a respeito disso. Vou trazer aqui uma referência antiga, até para a gente poder começar, uma referência de Pereira e colaboradores de 2002, mas ela é bem explicativa sobre isso. Então estou trazendo a definição de uma equipe de pesquisadores aqui. Clima pode ser definido como a descrição média mais provável das condições atmosféricas de um local. Então é o que? Descrição média mais provável, ou seja, que chega mais próximo da realidade, das condições atmosféricas de um local. Só que isso, o que é o bacana, o que é o interessante? Não é uma coisa fixa. A verdade é que não é uma coisa fixa. Até porque o estudo do clima, ou a climatologia, é atualizada constantemente, tá certo? Ao longo do tempo, analisando as mudanças meteorológicas que acontecem nas mais diversas regiões. E olha que a gente está falando de um país de dimensões continentais, que é o Brasil, ok? Então, seguindo aqui, a climatologia, certo? Ela estuda o quê? Ela investiga, na verdade, causas e relações físicas entre diferentes fenômenos climáticos. Paulo, me dá um exemplo de fenômenos climáticos, por favor. Ocorrência de secas, inundações, ondas de calor, né? Onde a gente destacaria, por exemplo, alguns fenômenos atmosféricos dentro dessa gama de fenômenos. Então, olha só, fenômenos atmosféricos: vendavais, furacões, tornados, tempestades, enchentes e cheias. Tudo isso dentro do estudo da climatologia influencia na sua piscicultura. E eu estou fazendo essa rebuscada aqui, estou trazendo essas informações aqui de clima para poder chegar no ponto onde converge quão positivo ou quão negativo o clima pode influenciar a sua piscicultura. No território brasileiro, a gente encontra uma grande diversidade climática. Claro, né? Por quê? Porque olha a extensão territorial que é o nosso país. Olha a diversidade geográfica que é o Brasil. Aproximadamente 93% do território brasileiro está localizado no hemisfério sul do planeta Terra. Somente 7% está no hemisfério norte. A gente está localizado, com exceção da região sul, tá? Estou fazendo uma média, estou fazendo uma explicação aqui, mas com exceção da região sul, a gente está localizado na zona intertropical do planeta Terra, tá certo? E vocês sabem quais são os 6 tipos de clima que a gente identificou aqui no Brasil? Vou falar isso para você. Lembra que eu estou fazendo uma introdução para a gente entender a importância disso daqui. Então são 6 os tipos de clima. A gente tem o clima equatorial, tá? Que é identificado em quase todos os estados da região norte. Então, se você está me assistindo aí, você é da região norte, você está localizado num clima equatorial, né? E além da região norte, ele pode pegar para alguma outra parte, Paulo? Pode sim, pode pegar uma parte do Mato Grosso, uma parte ali do Maranhão. E essa característica climática, né, desse clima equatorial é uma temperatura elevada, uma grande umidade, uma baixa amplitude térmica, tá certo? Que eu vou explicar isso aqui para você lá no final, segura aí. Variando aí, por exemplo, entre 24 e 26 graus ao ano. Quantidade de chuvas é abundante, com índices de chuva, né, pluviométricos de superiores a 2.000 milímetros, tá? Parcialmente, praticamente a gente não percebe períodos de estiagem no clima equatorial. Floresta amazônica, ela está sendo influenciada por isso daí, tá certo? Vamos para o próximo clima, que eu estou falando isso para você de como o clima vai influenciar na sua piscicultura. Então vai pegando tudo isso que eu estou te explicando de uma maneira bem rápida. Às vezes você não lembrava de estudar clima no seu colégio ou na sua escola. Estou te dando
uma breve introdução de clima aqui, tá certo? Vamos falar agora do clima tropical. Então ele tem influência em grande parte do centro-oeste, especialmente nos estados do centro-oeste mesmo, tá certo? Incluindo talvez algumas partes ali do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Bahia e do Minas Gerais. As temperaturas elas são elevadas durante o ano, boa parte do ano, tá certo? Média de 24 graus e uma amplitude térmica oscilando entre 5 e 6 graus ao longo do ano, tá certo? Quantidade de chuva no clima tropical, 1.500 milímetros ao ano, uma média, tá? Uma média. Com duas estações bem definidas, uma seca, mais ou menos de maio a setembro, e outra chuvosa de outubro a abril. Beleza, matamos o segundo tipo de clima. Vamos para o terceiro. Terceiro clima que pode influenciar na sua piscicultura. E é muito importante você saber isso daqui. O clima é o quê? Tropical de altitude, tá certo? O que ele está mais ali na região serrana, né? Região de Planalto, região sudeste, principalmente. A baixa amplitude térmica. A temperatura média está ali entre 17 e 22 graus. Quantidade de chuva ali próximo de 1.500 milímetros, beleza? Vamos para o tropical atlântico agora, que é o quarto tipo de clima. Presente aonde? Zona litorânea, né? Zona litorânea ali do Rio Grande do Norte, descendo até no sul, Paranazão, tá bom? Temperatura elevada, por volta de 25 graus, chuvas regulares, bem distribuídas, são mais intensas no sul e no sudeste durante o verão e no nordeste durante o inverno, tá certo? Vamos seguindo aqui, vamos descer aqui. Vamos para o quinto clima aqui agora. O clima semiárido, típico de onde? Da região Nordeste. Se você está me assistindo aí da região Nordeste, eu estou falando do seu clima aqui agora. Principalmente se for no interior do Nordeste mesmo, né? Lugar conhecido ali como polígono da seca, escassez de chuvas, né? Apresenta uma temperatura elevada o ano todo, acima de 26, 27, 28 graus. E chuvas escassas, a gente está falando aí de uma média anual inferior a 700 milímetros. Tá? E além disso, elas são mal distribuídas. Vamos para o nosso último clima que pode influenciar na sua piscicultura aqui agora. E eu estou te explicando cada um que pode acontecer aqui. O clima específico da região sul, tá? Ocorre unicamente lá, é o subtropical, que é uma característica climática diferente de todo o restante do Brasil. Tá? São médias anuais de temperatura em torno de 18 graus, com alta amplitude térmica. Então, assim, chuvas bem distribuídas, índices pluviométricos aí variando acima de 1.250 milímetros por ano, tá? Mas lembra que eu te disse antigamente que essas classificações são revistas anualmente? Falei isso aí lá no comecinho. Por quê? Porque o clima ele está em constante mudança. Devido ao quê? Inúmeros fatores. Por exemplo, vou te falar aqui, ó, terça-feira eu estava conversando com um aluno meu do Paraná. Ele fica ali na região próximo à Foz do Iguaçu, tá certo? Ele está a 60 quilômetros da Argentina, a propriedade dele. Menos de 60 quilômetros da Argentina. E ele falou para mim, na terça-feira, um aluno meu, que ele está passando pela pior seca dos últimos 70 anos, ali na região. Tá? Eu falei assim, caramba, bicho, que mais você me fala, né? Ele falou assim, cara, se eu não tivesse seguido à risca o que você apresenta, tá? Dentro do curso, todos os cuidados que a gente tem que ter, com certeza eu teria perdido toda a minha produção. E ele é produtor de viveiro escavado. Produtor de viveiro escavado que pegou e me dá um feedback assim, eu converso com os meus alunos, me dá um feedback assim de que está passando por essa dificuldade. Se não tivesse feito o que deveria ser feito, hoje talvez ele tinha perdido toda a produção dele. Ah, mas é a produção pequena, 10, 20, 30 toneladas, beleza, mas para ele representa muita coisa. Tá? Para ele representa muita coisa mesmo. E antes de eu continuar com os restos das informações, olha aqui, deixa eu voltar aqui, que eu expliquei até esse momento, né, e como esse exemplo, ó, antes de eu continuar aqui, eu fiz a introdução de clima, falei dos 6 climas, falei como é que é o estudo desses climas, de fenômenos meteorológicos, enfim, e trouxe um exemplo. Antes de eu continuar, você já para, eu acredito que já sobe uma lampadinha aqui, alerta de segurança aqui, que já dá para ter uma noção como é importante o que eu estou falando aqui hoje para você. Né? Dentro do seu negócio de piscicultura, você entender como o clima pode influenciar positivamente ou negativamente aqui agora.
Para não passar batido, lembra que eu falei que ia explicar aqui que era amplitude térmica nas classificações. Então, para quem não sabe o que isso significa, ou para quem não lembra disso daqui, quando estudou isso lá nas aulas de geografia e tal, que é o quê? Simplesmente a diferença que existe, tá? A diferença que existe entre a temperatura mínima média e a temperatura máxima média. Essa diferença entre a temperatura mínima média e a temperatura máxima média é, né, o que a gente chama de amplitude térmica. E quanto maior essa diferença, tá? Enquanto maior essa diferença, maior a amplitude térmica. Quanto menor essa diferença, menor amplitude térmica. Pronto, vamos seguindo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer outra história para vocês aqui agora. Eu tenho um cliente na região ali, no entorno de Brasília, no entorno de Distrito Federal. E ele tem muita água, mas tem muita água mesmo lá, tá certo? Tem muita água. Porém, essa água ela vem com a temperatura muito baixa, né? Ela vem com essa temperatura mais baixa. Por conhecer já a região, eu já tinha essa ideia de que a temperatura ali naquela região era mais baixa da temperatura da água. Mas beleza, eu fiz a consultoria presencial, eu fiz a verificação dessa viabilidade técnica produtiva ali dentro para a produção de peixes em viveiros escavados. E deixei claro, sempre, eu já comentei aqui em várias maratonas, que eu explico, né, que tipo de serviço é esse de relatório, de viabilidade técnica, e eu sempre entrego um relatório completo a respeito do que eu vi, do que eu percebi, do que eu entendo como pontos positivos e do que eu entendo como pontos a serem melhorados ali dentro. Então deixei claro no relatório que uma das questões seria sim a temperatura da água, mas não a temperatura atmosférica, assim, vamos ser claros aqui, né? A temperatura da água e não a temperatura atmosférica que vai influenciar bastante no desenvolvimento dos peixes. Uma coisa é eu falar que a região é muito fria, a região dá lá 5, 6, 7 graus, mas se a água se manter em 16, 19, 20, né, ela se manteve numa temperatura constante, mesmo a temperatura atmosférica sendo mais fria. Para o peixe, o que vai importar mesmo é ali a temperatura da água, tá? Por quê? Porque são animais pecilotérmicos e a temperatura do corpo dele varia de acordo com a temperatura da água. Talvez duas espécies de peixe, né, que eu até já comentei na terça-feira, sentiriam maior dificuldade quando a temperatura do ar atmosférico for inferior à temperatura da água onde ele se encontra. Estou falando de espécies que têm a respiração aérea, como é o caso do pirarucu, como é o caso do pangáceos. Então vamos lá. Imagina que esses peixes estão numa temperatura de 25 graus. E aí quando eles sobem para fazer a respiração aérea e abrem a boca e respiram um ar de 8 graus, pode esperar. 3 dias, até menos de 3 dias. Vai ficar doente, vai dar pneumonia, vai morrer. Vai morrer esse peixe. Pode esperar que ele vai morrer. Se não causar a morte de todos os animais, vai morrer grande parte deles. E isso é fato. Por quê? Porque ele estava numa temperatura X. Só que ele necessita de abrir a boca lá fora da água para uma respiração aérea. E nessa hora ele vai e adquire um ar muito mais gelado do que aquele que ele está lá dentro. Então, olha o jeito que fica. O corpo dele numa temperatura de 25, ele adquire um ar com a temperatura de 8. Isso dá um problema gigantesco lá dentro do sistema do organismo do peixe e vai dar problema, pode ter certeza disso. E eu contei isso daqui, eu falei que a região era de temperatura de água mais fria, também uma temperatura mais fria, sim, mas parece que eu estava imaginando, prevendo o que ia acontecer lá, o problema que ia dar lá. Então a gente iniciou a produção em abril de 2021, produção de tilápia em viveiro escavado. E para quem produziu peixe no ano passado, sabe o que foi o inverno que a gente passou, né? Ali entre maio, julho, até meados de agosto, tá? Até meados de agosto foi uma furupa, verdade é essa, né? A gente tinha uma previsão de retirada dos peixes em outubro, tá? Então começamos ali em abril, a gente ia tirar em outubro. Mas o que aconteceu? Por conta da temperatura da água, né, que estava no início do dia, a gente estava com temperatura ali abaixo de 20 graus, 18, chegou a dar 17 graus no começo do dia. No final do dia ela dava aí uns 22, alguma coisa assim. Os peixes, eles tiveram um ciclo de produção mais longo. Ao invés da previsão de 6 meses, eles demoraram 8 meses para atingir o peso de abate.
E aí você vai agora assim, né, ficar assim de cabelo em pé. Nossa, Paulo! Então eles tomaram prejuízo, tiveram que comprar mais ração para jogar no final, aí, nesses 2 meses que aumentou o ciclo de produção deles. Tô certo? Não. Não foi isso que aconteceu. Né? Sabe o que aconteceu lá? A gente aplicou o método que eu ensino dentro do Piscicultura na Prática, que são os 4 A's da piscicultura. Um desses A's é a alimentação. Então a gente fez um rígido, quando a gente percebeu, realmente, né, e eu faço visitas constantes lá, quando a gente percebeu essa situação, né, e a gente tinha algumas, a gente fazia, principalmente o acompanhamento, o desenvolvimento desse peixe, para fazer ajustes semanais de ração, e a gente fez um rígido controle do manejo alimentar, tá? De modo que não faltasse alimento suficiente para o peixe continuar seu desenvolvimento, mas também não tivesse desperdício de ração. Porque às vezes você continuaria jogando com a temperatura de água baixa, se não fizer realmente o manejo alimentar da maneira correta, você faria essa alimentação, manteria essa alimentação normal, seus peixes não comeriam, essa água ia para o fundo do tanque, do reservatório, do lago, do viveiro, lá, ia desperdiçar, o peixe não ia comer, chegava lá em 6 meses, o peixe ia estar precisando comer mais ração, e aí você ia ter que comprar mais ração, com o preço de ração do jeito que está. Imagina se uma coisa dessa acontece. Então, assim, mesmo com um atraso de 2 meses na produção, o planejamento feito lá, né, o projeto de produção realizado lá, permitiu que a gente levasse esses peixes nos 8 meses de engorda, tá? Cumprir com o que a gente tinha planejado. E não foi necessário adquirir mais. Somente agora que vai chegar um novo lote, tá certo? Para ser engordado, que a gente vai realizar uma nova compra de ração. Por quê? Porque está dentro do planejamento isso. Você entender o que a sua região pode te oferecer, pode trazer para você utilizar isso aquilo ali ao seu favor. Que é isso, é a utilização do clima aqui ao seu favor. E esse é um dos vários exemplos que eu posso trazer, que eu trago e que eu vou continuar trazendo para você entender realmente como você precisa conhecer o clima da sua região, tá? Ou onde você já produz o seu peixe, ou onde você vai desenvolver a produção. Ou você que já produz, ou você que vai começar a produção. Você tem que entender aquela região onde você se encontra, você tem que ter informação a respeito daquela região onde você se encontra, para você prever algumas situações desafiadoras, né, que possam acontecer e que possam colocar em risco os seus animais. Seja essas situações a curto, a médio ou a longo prazo. Tá certo? Vamos seguindo aqui. Uma coisa que precisa ficar fixada na sua cabeça mesmo é o que? Falei antes. Peixe é um animal psilotérmico. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente, com a temperatura da água onde ele se encontra. No entanto, existe uma zona de conforto térmico para sobrevivência e uma temperatura ótima para o máximo desempenho. Olha, tá vendo o funil que eu estou fazendo? Eu comecei aqui te dando geralzão sobre clima, estou descendo, estou te passando dentro desse funil para a gente chegar aqui nesse ponto que eu vou repetir. Existe uma zona de conforto térmico para a sobrevivência do peixe. E existe uma temperatura ótima para o máximo desempenho. Se a gente pegar, por exemplo, peixes nativos aqui do Brasil, a faixa de temperatura média da água que eles encontram conforto está entre 25 e 30 graus. Tá bom? Na verdade, essa variação de temperatura de 25 a 30 graus, ela é bem aceita em praticamente todas as espécies, né, de comerciais de água doce. Assim, algumas espécies podem aceitar algumas variações maiores do que essa, entre 25 e 30, tá bom? Seja de maneira passageira ou seja de maneira constante. Mas para você ficar com uma variação, uma média, tá? Uma média na sua cabeça, você decora isso daí. A maioria das espécies comerciais de água doce do Brasil tem a zona de conforto delas entre 25 e 30 graus. A tilápia, por exemplo,
está super feliz nisso daí. E olha que a tilápia, ela se adapta a temperaturas diferentes, né? E quer uma prova disso? Que a tilápia, ela se adapta a temperaturas e condições totalmente diferentes. Ela é produzida, ela é pesquisada e ela é estudada em praticamente todas as partes do mundo, né? E o que acontece? O melhoramento genético da tilápia, ele permitiu que acontecesse, né? Que fossem criadas diversas linhagens comerciais que atendessem a demanda de qualquer produtor do planeta. Então, por aí você tira o tanto que ela pode se adaptar a todas as condições, a todas as situações, principalmente situações adversas de clima e qualidade da água, tá bom? Ah, Paulo, você pode até pensar assim, mas espera aí, ué, tem algumas espécies que aguentam mais frio do que as outras, não tem? Eu já vi você falando em algum vídeo, gravação de alguma aula sua, que, por exemplo, o pacu, ele resiste mais ao frio do que o tambaqui. Sim, até por isso que cruza as duas espécies, vira o tambacu, para que seja um peixe com desenvolvimento do tambaqui, mas que resista a variação menor de temperatura como o pacu. E tem mais espécies que aguentam isso daí. Olha a truta, por exemplo, né? É uma espécie comercial de água doce, sim. A truta, ela fica muito feliz, mas ela nada de braçada numa água com temperatura de 10 graus. Ela chega a nadar de costas. Olha, ela está fazendo aquele nado de costa lá das Olimpíadas lá, numa água dessa temperatura, né? Por quê? Porque além dela estar numa zona de conforto, ela praticamente, né, essa zona de conforto aí 10 graus, ela é topo de cadeia alimentar. Então ela não tem predador para incomodar ela também, né, nessa faixa de temperatura. Ela que é o topo da cadeia alimentar. A não ser o predador que eu chamo de bípede não alado, né? Que eu falo muito desse tipo de predador nas minhas aulas e dentro do treinamento e nas consultorias que eu falo em grupo com os meus alunos. Se você sabe quem é o bípede não alado, e aí você para e pensa assim agora, né? Puxa vida, Paulo, pensando bem aqui agora, é muito importante conhecer realmente o clima da região onde eu produzo, ou o clima da região onde eu desejo produzir, para entender então qual sistema produtivo eu vou utilizar, para entender então qual espécie que mais se adapta àquele clima eu vou trabalhar e qual projeto de produção dentro do meu planejamento eu vou montar, tá certo? Se você pensou assim, ou se você concordou com o que eu acabei de te dizer, então olha só, se você concordou com o que eu falei, que é muito importante você entender o clima da região onde você produz, onde você quer produzir, para entender que sistema de produção você vai utilizar, espécie trabalhar e o projeto de produção que você vai fazer dentro do seu planejamento, eu tenho que te dar os parabéns por você ter pensado assim. Agora, se você ainda está relutante, mesmo depois que eu expliquei isso tudo, e ainda trazer exemplos na prática para você, tá certo? Eu trouxe exemplos de práticas de atendimento meu. Eu sinto em te informar, tá? Eu sinto em te informar, se você não concorda que o clima influencia na sua piscicultura, eu sinto em te informar que se você não respeitar o ambiente e o clima onde você se encontra, os seus dias estarão contados dentro dessa atividade. Ah, Paulo, mas eu não estou nem aí porque você está falando, eu não estou nem aí para clima, não estou nem aí para nada. Eu moro aqui na região sul do país, eu vou meter estufa aqui para cima e para baixo, de maneira que se um astronauta olhar lá do espaço aqui na região onde eu moro, ele vai ver aquele monte de telhado de estufa aqui e destacado aqui no Brasil. O cara vai falar assim, olha lá o produtor lá que produz peixe estufa, que não está nem aí para o clima, não está nem para nada. Vai ser mais fácil ver as minhas estufas no Brasil do que a muralha da China, lá, se ele olhar do espaço. E eu vou controlar todo o clima lá dentro e eu vou produzir o que eu quiser lá dentro, mesmo se estiver caindo o céu de chuva ou se estiver caindo o céu de neve aqui na minha região. Beleza, vai nessa, vai fundo. Se você montar, pelo menos o seu projeto de produção, fazer um planejamento dessa parada todinha que você me colocou aí, porque você está relutante, você não quer aceitar a verdade. E se você tem dinheiro para investir nessa parada aí, em toda essa mega construção,
Ou se você vai pegar da sua herança, ou você vai tirar um financiamento no banco para você mexer com isso daí, se precisar licenciar sua atividade, você me procura. E ao final, você ter uma viabilidade, isso aí mostrar que isso é viável, quem sou eu aqui para ir contra você, já que você quer fazer isso? Mas vamos pensar numa coisa, o que eu falei você fez. Por você realmente respeitar o clima e o ambiente onde você produz, é que você resolve montar essa mega estrutura. Porque talvez poderia acontecer de forma diferente. Agora fique esperto, porque se estiver caindo céu de chuva ou céu de neve lá fora, né, fora das suas estufas, você não vai ter como receber insumos ou você não vai ter como escoar a sua produção. Olha que eu já estou pegando outra parte agora. Alguma coisa que está dentro da cadeia produtiva, mas que por você não ter respeitado o clima e o ambiente, você não se deu conta disso. E olha só, quando você abrir as portas das estufas tudo, se estiver chovendo muito, vai alagar tudo ali dentro e carrega suas estufas fora. Se tiver nevando, então, aí que você não vai dar conta de abrir as portas, né? Porque vai estar tudo tampado ali ao seu redor. A decisão é toda sua, ok? É muito comum eu encontrar produtor que não considera o clima da região onde ele se encontra para o desenvolvimento da atividade. Até porque eles falam que lá dentro da água é bem diferente do lado de fora. Mas é claro que lá dentro da água é bem diferente do lado de fora. Eu falei isso aqui hoje lá no começo. Com certeza também, tudo que estiver acontecendo do lado de fora, né, pode influenciar lá dentro. Do mesmo jeito que o que está acontecendo lá dentro é diferente do lado de fora, mas tudo que está acontecendo do lado de fora pode influenciar lá dentro. Então, com certeza, novamente, se eu faço esse estudo sobre condição climática, onde eu me encontro, né, eu consigo inserir algumas ações dentro do meu projeto de produção, dentro do meu planejamento, que pode significar alguma porcentagem a mais de sucesso na produção. Como, por exemplo, melhoria da produtividade, redução de custo de produção. E, consequentemente, o meu negócio de piscicultura tem melhores condições de rodar com mais segurança. Tá bom? Vou trazer aqui, né, eu pesquisei, eu achei que só eu falando talvez ficaria uma coisa meio vaga, talvez, para você, que de repente você entrou aqui agora, nunca me viu falando nesses quase 2 anos de digital e nesses quase mais de 17 anos de consultorias presenciais no país inteiro. Então eu busquei um estudo, tá? Busquei um estudo científico para garantir, mostrar para você, por A mais B, como tem influência do clima no seu negócio de piscicultura. Peguei um exemplo de 2015, onde Marcus e colaboradores apresentaram um estudo onde a tilápia, tá? Ela mesmo, olha só, mesmo a tilápia sendo considerada uma espécie resistente, uma espécie rústica, quanto mais perto dos extremos de temperatura ela está, mais suscetível à doença ela também se encontra. Então, olha só, fizeram um ensaio com tilápia do Nilo, onde eles as infectaram com Streptococcus galacti e foram submetidas, cada uma dessas, a diferentes temperaturas de água, 24 graus, 26 graus, 28 graus e 32 graus. Onde você acha que aconteceu, e eu já dei a dica, onde você acha que aconteceu as maiores mortandades? A taxa mais elevada de mortandade aconteceu aonde? Nessa faixa de temperatura. Dentro dessa faixa de temperatura que eu passei aqui agora, onde você acha que aconteceu a taxa mais elevada de mortandade? Então, olha só, nos extremos, eu acabei de falar, né? Nos extremos, 24 e 32 graus é onde aconteceu o quê? As maiores taxas de mortandade. Então, por esse estudo científico publicado em revista de pesquisa científica, é possível observar o quê? Os peixes que ficam expostos a uma zona de conforto fora daquela que ele elege, né? Que estão mais propícios a ter a influência do clima, de fenômenos e de mudanças climáticas no manejo da piscicultura, eles estão comprometidos a sofrerem maior estresse e até a morrerem, em alguns casos. E é aí que o meu telefone não para de tocar, né? Porque deu pepino, deu problema, o produtor já entra em contato pedindo a solução. Quer ver mais uma coisa, né, que vem do clima e influencia na sua produção, no seu negócio de piscicultura? Vou falar. A falta de chuva.
Uai, como assim, Paulo? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ligar nossa máquina do tempo, igual no desenho do Popeye, quando ele fazia, né, que ele ia lá e colocava lá os números para onde ele queria voltar, na data, no dia, no mês, no ano que ele queria voltar, principalmente se fosse para ele salvar a Olivia do Brutus, né? Se você não é da década de 80, você não vai entender nada do que eu estou falando aqui, mas eu já estou contando a minha idade aqui para vocês. Nunca mais se livra da gente, é isso daí. Então, se você não é da década de 80, não tem como você entender o que eu estou falando do desenho do Popeye, que era uma máquina gigante assim, e ele batia lá, colocava as datas e entrava na esteira, e quando ele saía da esteira, ele já saía lá no ano lá. Mas vamos deixar de brincadeira aqui. Vamos lembrar da crise hídrica que aconteceu em 2015, e vou pegar especificamente o exemplo da Serra da Mesa. Vamos pegar a crise hídrica de 2015, que aconteceu no norte do estado de Goiás. Não foi só em Goiás, aconteceu no país inteiro. Mas aconteceu no país inteiro, e aí eu vou pegar especificamente esse caso lá da Serra da Mesa. O nível do reservatório, ele chegou ali na casa dos 5%. Ele chegou na casa dos 5%. E olha que é o maior reservatório da América Latina em volume de água. Mas vamos seguir. Locais de produção que tinham aí 25 metros de profundidade, nessa época, a gente encontrava em menos de 2 metros de profundidade. O fundo do tanque, rede, encostava no fundo do lago. E o que tem no fundo de um lago com mais de 20 anos de construção? Material em decomposição. Água de péssima qualidade. Talvez até metais pesados, né? Gases tóxicos, níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido, enfim, tudo de ruim está lá no fundo, vamos dizer assim. Aí o que aconteceu? A temperatura da água numa faixa aí de 50 centímetros em 37 graus. Veja o que eu estou te falando. Uma temperatura da água numa faixa de 50 centímetros em 37 graus. Os peixes praticamente estavam numa estância hidrotermal. Quase todo mundo sendo cozinhado vivo ali. Então o que aconteceu? Sequência disso. Uma chuva do nada, né? Um tempo de seca terrível, de repente dá um dia de chuva lá pesadíssima e muito gelada. E por algum momento, na superfície da água, ela ficou uma temperatura mais baixa do que a água lá do fundo. E aí existe um fenômeno que a gente chama de inversão das camadas, onde a água do fundo, se aqui fica mais frio do que no fundo, o que acontece? A água quente sobe e a água fria desce. Acontece uma inversão das camadas. E aconteceu isso, certo? Quando acontece essa inversão das camadas, o oxigênio, que lá no fundo ele é zerado, essa água lá do fundo ela sobe, e aí essa mistura toda, zero oxigênio, nessa faixa inteirinha de água. Então olha só, todos os peixes morrem, porque zerou oxigênio ali naquela parte. Resultado disso, 200 toneladas de peixe de tanque-rede mortas. 200 toneladas de peixe de tanque-rede mortas. Fora o que morreu no lago, tá? O que era peixe nativo ali, o que morreu no lago. E esse fenômeno foi acontecendo durante 20 quilômetros, aconteceu uma coisa dessa. Se você procurar na internet, mortalidade de peixe Serra da Mesa 2015, você vai ver isso que eu estou te falando, ok? E se você quiser mais, eu te apresento quais são as melhores características, né, de produção das mais variadas espécies comerciais de água doce no meu treinamento de piscicultura na prática. E também posso te orientar dentro das minhas consultorias online em grupo,